E aí, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Bora para mais alguns relatinhos? Então não vai rolar muito não. Roda a vinheta, bora pros relatos. E o primeiro relato de hoje é o urubu. Vamos lá. Ideia, se tiver algum nome, já estarão trocados. Ok, obrigada. Eu tinha um vizinho chamado Senhor Pedro, já com bastante idade. Houve uma época, então, que o filho dele veio do interior para fazer umas papeladas por conta da idade, né? Ir no cartório, arrumar algumas documentações, coisas desse tipo. E da minha casa dava para ver a casa do seu Pedro. E nesse meio tempo em que o filho dele estava lá na casa, né, do seu Pedro, né? Eu estava na sacada da minha casa olhando a rua, quando vi um urubu pousado no muro de um sobrado de uma vizinha, bem próximo à casa do seu Pedro. Entrei para dentro de casa e falei para minha esposa que tinha um urubu no muro da casa da vizinha. E ela logo já foi dizendo: alguém vai morrer, hein? O urubu não aparece à toa. Nisso, o seu Pedro e seu filho, na correria com as documentações, acabou passando mal. E ele foi internado, seu Pedro. Dias depois, eu fui conversar com o filho do seu Pedro, né? Porque ele ainda estava por lá. E ele me contou que quando foi visitar o seu pai no hospital no dia seguinte em que ele havia passado mal, tinha um urubu dentro do quarto onde ele estava internado. Assim que ele entrou, o urubu voou e foi correndo pelo corredor do hospital. Acabou a visita e ele foi embora. Porém, horas depois, o seu Pedro faleceu. Agora já ia falando, né? Acredito que o urubu veio para avisar a morte dele mesmo. Então, eu acredito que sim, porque dizem que tanto urubu quanto mariposa, eu acho que alguns também, coruja, né? Tem uns animais aí específicos que as pessoas falam que quando aparecem, né, diz que é avisando a morte. Eu acredito nisso. Bora então para o segundo relato desta noite. Revelação em sonho. Pode contar tranquila que não haverá nomes. Ok, me chamo... Vou trocar. Em uma certa noite, sonhei que eu estava em um lugar onde havia uma porta de vidro e meu irmão estava comigo neste sonho. E alguém chegava do nada e dava um tiro nessa porta de vidro e acertava o meu irmão, assim matando ele. No dia seguinte, acordei com aquela cena na cabeça, que me deixou muito chateada e atordoada. Me troquei e fui trabalhar. No caminho para o trabalho, encontrei uma vizinha. Ela percebeu que eu estava chateada e perguntou o que havia acontecido. Perdi. Falei para ela que iam matar o meu irmão. Ela disse: tá louca. Falei para ela que tinha sonhado que mataram ele com um tiro. A vizinha, então, foi falando para mim que era só um sonho, todo tentando me acalmar, que não tinha nada a ver, que sonho não é realidade, tudo. Bom, passou. Nessa época, tínhamos um açougue onde eu e meu irmão trabalhávamos juntos. E assim que eu cheguei, já fui logo contando para ele do sonho e falando que ele tinha que ir embora, porque senão iam matar ele. Ele, achando que eu estava ficando doida, não ia embora e nem estava acreditando em mim, mas fiquei falando para ele o dia todo para ele ir embora. Até que chegou uma certa hora do dia, ele falou: tá bom, vou embora. Ele saiu e foi direto para o estacionamento pegar o carro dele, que ficava ao lado do açougue. Neste momento, eu havia ficado mais tranquila porque ele estava indo embora, quando
do nada escuto um barulho de tiro. Corri lá fora para ver o que havia acontecido. E sim, haviam matado meu irmão com um tiro. Um cara deu um tiro no vidro do carro dele e acabou atingindo ele. Que triste. E ela previu, hein? Previu não, né? Teve uma revelação em sonho, digamos, né? Mas, nossa, eu acho que depois, assim, quando a pessoa sonha e acontece, acho que depois ela fica até com medo dos próprios sonhos, né? Fica meio assim, será que é real? Será que não é? É um aviso? É só coisa da minha cabeça? É complicado. Eu também tenho sonhos assim muito doido e geralmente os meus sonhos têm algum sentido, têm algum nexo, tá? Eu tenho até um livrinho, um caderno que eu deixo do lado da minha cama, que eu, toda vez que eu acordo na madrugada, eu já acordo e escrevo lá o meu sonho. Por quê? Porque às vezes quando eu acordo eu esqueço. E eu gosto de lembrar porque eu acho que é interessante. Às vezes fala com você dependendo da situação, entendeu? Dependendo do que você tá passando. E eu acho bem legal. E é o que eu falo, cada um tem a sua mediunidade, né? Uns é audição, outro clarividência, revelação em sonho e assim por diante, né? E é muito louco! Gente, então hoje a gente vai ficar com só esses dois relatinhos. Se você tem o seu relato aí, envia para mim, estaçãosobrenatural@gmail.com, tá? Eu vou ficar muito feliz em estar contando aqui para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, comenta aí se você já teve algum sonho assim, algo parecido ou alguém, deixa aí nos comentários, interagindo para o canal crescer, ok, galera? Então é isso, muito obrigada, uma boa noite a todos e fui!